Até que ponto observar a vida dos outros é apenas curiosidade? E quando isso se transforma em invasão, julgamento ou até paranoia? E mais, o que a nossa obsessão por assistir revela sobre quem realmente somos? Fala estoicos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico Podcast, onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. E hoje vamos falar de um grande clássico, cara, Janela Indiscreta, clássico do Hitchcock, estrelado por James Stewart e a belíssima deusa Grace Kelly. Eu tava até assistindo ontem com a Mariana, né, minha esposa, e ela fala, pô, pra mim essa aí é uma das mais bonitas que existiu, cara. Não tem nem comparação direito. E o filme acompanha a vida de L.B. Jeffries, né, um fotógrafo confinado em seu apartamento após um acidente, onde ele passa vários dias observando a vida dos vizinhos através da sua janela, até que ele começa a suspeitar que presenciou um assassinato. A partir dessa premissa até bem simples, o filme constrói algo muito mais profundo. Uma reflexão sobre o voyeurismo, imaginação e a necessidade humana de transformar fragmentos em narrativas. Quanto mais o Jeff observa, quanto mais ele interpreta, e quanto na verdade menos nós sabemos onde termina a realidade e começa a projeção, mais a gente vai começando a entrar naquele filme e tentando se colocar no lugar dele, né? Pra mim, Janela Indiscreta é um filme sobre o perigo de viver como espectador da própria vida e da vida dos outros também, né? Sobre como é mais fácil observar, julgar, imaginar do que se envolver, agir e assumir riscos reais. É muito fácil a gente hoje em dia, ainda mais, né, tendo acesso ali a uma micropartícula da vida de uma pessoa, a gente ficar julgando aquela pessoa pelo que a gente vê, né? Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like para fortalecer a divulgação. Fala aí, Chico. Não sei se você já tinha assistido, eu já. Foi uma reassistida minha. O que você achou sobre o filme? Então, cara, eu fazia muitos anos que eu estava querendo assistir esse filme direito, porque eu tinha uma estranha sensação de já ter assistido esse filme muitas vezes, né? Não foram poucas, mas eu nunca parei para ver ele do início ao fim, porque todas as vezes que eu tive contato com esse filme foi lá no Telecine Cult, algum desses, né, que você tá tocando de canal, aí tá passando o filme, aí eu pegava o comecinho do filme, mas aí era um momento que eu estava me preparando para sair para algum lugar, então eu abandonava o filme na metade. Aí depois, quando eu tô em alguma coisa no hotel, viajando, ligava a TV, tava metade desse filme para frente. Aí eu via mais um pedaço. Eu já sabia tudo o que ia acontecer, mas eu acho que eu nunca tinha parado para ver o filme do começo até o final. Então, é aquela coisa, era uma sensação estranha de que eu acho que até combinou com o filme. Talvez essa minha relação com assistir esse filme tenha me dado até um algo a mais agora nesse momento que eu estou assistindo, porque de fato eu estava meio que nem o Jeffries, né? Eu estava vendo e não sabia se exatamente eu estava enxergando tudo que estava acontecendo, se as lembranças, né, que eu tinha sobre o filme elas eram reais ou era muito mais coisas que eu ia colocando, completando, porque isso acontece demais, né? Acontece a coisa no passado, principalmente. A gente consegue lembrar de algumas coisas, né? Talvez a gente lembre, sei lá, de 20, 30% do que rolou e o resto a gente insere Complementa, ali né? para completar, para aquele negócio ficar ter sentido. E foi legal, cara. O filme, dessa vez eu pude notar coisas que das outras vezes, por eu estar distraído, eu não consegui perceber. E uma das coisas mais legais que tem no filme, que eu não tinha percebido ainda, é a forma como porque assim, o jogo de câmera com o Hitchcock, isso a gente já sabe que vai acontecer, né? Então ele é um filme que ele te mostra muito mais do que ele te conta as coisas, né? Bem no começo, você falou aí que o cara é um fotógrafo, né? Ele é um fotojornalista, ele está sempre cobrindo eventos literalmente bombásticos, né? Coisas, explosões, guerra, Carro acidentes, batendo. carro batendo. E não precisa ninguém dizer para nós isso, porque logo no começo do filme ele mostra a vizinhança,
mostra a vida de cada um, a gente já entende que o filme se trata, que ele vai se passar naquele cenário, que ele vai falar, né, ou se relacionar com aquelas pessoas, que o cara tá quebrado, o nome do cara, né, você vê que ele tá com a perna quebrada, o nome dele tá escrito no gesso, né, e começa a mostrar a máquina toda quebrada, as fotos, e uma foto espetacular, assim, de um carro vindo assim na direção da câmera, que a gente já associa ao acidente que ele sofreu, por isso ele tá com a perna quebrada. E a única foto que tá enquadrada direitinho, arrumadinha, é uma foto Um negativo, né? da Lisa. Em negativo. Isso, um negativo. Ou seja, ele mostra que a forma como ele gosta de fotografar, o tipo de fotógrafo que ele é. E mostrar isso, né, e não contar, poderia ser qualquer outro diretor, qualquer outro filme, ia parar e a gente ia ficar 30 minutos cada personagem sendo apresentado e contando o que acontece. A gente já entende que a vizinha é bailarina. Uma passada de câmera, né? Como tu falou, né? Isso aí. O jogo de câmera a gente já sabe que ele faz isso sempre, né? O Hitchcock tem muito disso. Mas nesse filme, eu até preciso dar olhar com atenção os outros filmes, porque eu notei nesse a forma como os sons são utilizados. Porque quando você está assistindo um filme que entra uma música lá de fundo, algo assim, é muito mais algo para encher uma determinada cena, né? Por exemplo, você está vendo um filme... Um espaço, talvez, né? Por exemplo, você está vendo um filme do Vingadores. Tá rolando aquela música, mas os caras lá na guerra, eles não estão ouvindo aquilo. Eles estão ouvindo coisa de tiro, coisa de guerra, barulho de guerra. É pra te entregar uma emoção a mais, talvez. É isso que você quer dizer? Entendi. Isso aí, a música só nós ouvimos, os personagens não estão ouvindo as músicas, né? Nesse filme, tirando aquela da abertura lá, que aparece a vinheta, e é começo, todos os sons, eles são percebidos pelos personagens. Então a música que está tocando é uma música que eles colocam para tocar. A música de fundo que a gente está ouvindo é o vizinho da frente que transformou a casa num estúdio e está tocando o piano. Então ele fala, que música é essa? Então a gente está ouvindo tudo que o filme passa de emoção. Os personagens também estão tendo acesso àquilo. Por exemplo, o filme faz algo muito interessante, que para a época ainda, ele coloca, ele constrói toda a história em torno do cara, né, do Jeffrey ser um fotojornalista destemido, né, o ponto dele tá quebrado e tá querendo ir para um determinado evento, porque pode ser que exploda alguma coisa lá, e ele quer fazer aquelas fotos. Caxemira. Isso aí. Ele vai para a guerra. Então, ele é o cara, teoricamente, que ele é o cara forte. E aí chega a Lisa, ele tenta associar a Lisa com a ideia de futilidade, de pessoa que está mais preocupada com algumas coisas ali que ele não considera interessantes. Ele tenta se colocar superior a ela. Mas no momento em que o bicho pega, né, aí tem um momento interessante que ninguém acredita nele, né? Isso é importantíssimo, a forma como o filme coloca a profissão dele em voga no início, né? Porque se ele não fosse um fotojornalista, observador, né? Ele não teria esse foco. Então, o jogo de câmera está associado ao olhar dele, porque ele é o cara que procura os melhores enquadramentos para conseguir contar a história através de uma imagem, de uma foto. Então, cara, a forma como tudo isso é conectado no filme, cara, isso é genial, cara. É genial. E, então, se fosse outra pessoa ali, né, e logo de cara, como a gente vê tudo isso, né, a gente entra pela janela dele, a gente vê ele todo suado, a gente associa com o outro vizinho que dorme do lado na de varanda, fora. O casal, né? Porque tá calor pra caramba e eles preferem dormir pendurado. Ele todo suado lá, ou seja, aquilo mostra que ele também está sendo observado pelos outros vizinhos, mas ele não é tão percebido porque os outros não têm aquele mesmo olhar. E aí ele começa a ter umas conversas lá com a enfermeira que vai lá cuidar dele, que é um personagem espetacular, é um alívio cômico, mas ela não é um personagem bobo. Ela é dura, ela é séria, ela é inteligente, ela tem as concepções dela. Algumas opiniões dela, algumas concepções são meio erradas.
A gente vê que tá assim, mas não muda o fato dela, ou melhor, não existe concordância dela com os outros personagens, mas isso não muda o fato de que ela estrutura muito bem o argumento dela, então é algo que hoje eu vejo até que falta para muitos de nós, né? Que o cara observa o mundo, ele tem uma opinião muito diferente da minha, logo ele está errado. Mas sem observar a forma como aquela pessoa estrutura um argumento. Às vezes até conclusões erradas, mas intelectualmente bem estruturadas, elas são interessantes de serem estudadas, porque você aprende com a estrutura do pensamento, da construção da ideia. Eu sinto muita falta disso, cara, porque eu tenho minha visão de mundo, sabe? Bem concebida e tal, estudei pra isso, etc. E muitas vezes eu vejo pessoas que eu discordo elaborando de uma maneira tão bem elaborada, inteligente, racional, que eu falo assim, cara, eu discordo do que ele tá falando, mas foi tão bem elaborado que dá prazer de você escutar, sabe? Por isso que acho que você me desafiou bem no final do ano passado, início desse ano, a escutar um pouco pessoas que eu discordo, sabe? Volta e meia eu tento me pegar tentando escutar esse tipo de pessoa. Mas ao mesmo tempo também tem tanta gente que baseia só em emoção, sabe? Que tu fala assim, pô, que preguiça, sabe? São poucas as pessoas que conseguem elaborar uma visão de mundo, às vezes diferente da sua, mas de uma maneira inteligente, sabe? Que tu fala assim, pô, tá bom, eu discordo, mas ótimo ponto apresentado. Acho que realmente aquela personagem da enfermeira, ela tem esse tipo, né? Essa personalidade. Então, quando a gente fala de coisas assim mais técnicas, na direção de uma organização social, eu compreendo que, por vezes, as ideias são tão antagônicas que as pessoas vão ter dificuldade de ouvir uma a outra. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de futebol, você pode gostar de um atacante mais leve e o outro gostar de um atacante mais alto. Um que fica com a bola o tempo todo e outro que dá menos toques na bola, um que tem imposição física e outro que é mais habilidoso. A gente consegue fazer isso também com música. Você pode gostar de guitarristas mais diretos, né, de bateristas mais complexos. Você pode ter um baterista igual o Nico, que ele é criativo, mas ele não é tão técnico. Você pode ter bateristas super técnicos, que você não curte tanto. Você pode ter baterista que nem nenhum dos dois, mas o cara consegue tocar na maior banda que mais tem fama, e tudo aquilo são formas diferentes de criar músicas, né? Dentro, às vezes, de um mesmo movimento, você vê bandas ali que tem músicas mais simples, né? Tipo o Nirvana, e o Alice in Chains é muito mais complexo. Mas o Nirvana é até mais popular do que o Alice in Chains, mas eles vêm do mesmo lugar. São bandas que vieram daquela leva de Seattle. Então, quem está ouvindo, entendendo, compreendendo música da melhor forma? Não é porque você compreende algo diferente, né? Mesmo o pessoal do jazz e do blues, são visões diferentes de interpretar. Por vezes eles contam as mesmas histórias nas letras, mas eles têm uma linguagem diferente. E isso é interessante. Esse personagem da enfermeira traz isso muito bem pro filme. E aí o filme dá uma virada, cara. Que é quando a Lisa percebe que tá rolando uma parada, e aí entra a percepção dela conhecer o universo feminino, o mundo feminino, como as mulheres pensam, como as mulheres se comportam, o que pode acontecer com uma mulher na condição que a vizinha estava, e começa a inserir informações que mesmo com toda a capacidade de observação do Jeffrey, seria impossível dele juntar. Sozinho, né? Por isso que essa diversidade, né, que às vezes muitas empresas, por exemplo, buscam hoje em dia, é importante, né? Que se tu tiver todo mundo igualzinho ali, pensando só de uma maneira, tu não consegue enxergar o todo, né? E no fim, cara, ela que vai lá eles combinam uma coisa, no final eles meio que chegam à conclusão, né? Porque o cachorrinho vai lá cavar um lugar lá, daqui a pouco o cachorrinho aparece morto, todo mundo fica triste, desesperado, só o cara lá, o vizinho suspeito, mete a cara. Que não bota a cara, parece que para ele não foi surpresa que o cachorro já não estava mais vivo. E a Lisa vai lá e descumpre as coisas, ela faz outra parada, sobe, daqui a pouco ela entra pela janela, dá um jeito, daqui a pouco ela está lá dentro da casa do homem. E naquele momento a gente vê ela forte, ela com
uma capacidade de resolver o problema com a iniciativa e ele lá indefeso, paralisado, desesperado. Ai, o que vai acontecer com ela e tal? Ali ele percebe que ele estava dando uma dispensa nela porque ela era perfeita demais. Que ela não era aventureira, né? Porque o mundo dele era muito livre, digamos assim. Sim. E ela era a mulher que ia casar, ia ter. Ela provavelmente ia continuar trabalhando, porque parece que ela tem um bom emprego, né? Sim. Então, mas assim, a vida dela era monótona, né? Uma vida de rotina de casado, que eu, por exemplo, adoro. Só que não era o que ele queria, né? Até conversando com a Mariana assistindo o filme, eu falei assim, cara, eu entendo o lado dele, sabe? Ele não quer a vida que eu e você temos, como eu falei pra ela. Ele quer uma vida livre, né? Ele quer uma vida de viajar e tal, ter aventura. E ali ela prova que ela é capaz, né? Quando ela invade o apartamento do cara. Né? Mas então, e no final do filme, aparece ela com um livro, depois ela troca o livro pela revista. Pela revista. O que eu peguei daquilo ali? Não é que ela prova que ela pode ser o que ele espera, ou que ela prova, ou que ela mostra, ou que ela muda algo. O que eu percebi é que ela sempre foi aquilo ali. Ele não era capaz de observar nela aquelas características, porque ele estava tão ensimesmado, né, olhando tanto para a própria vida, que ele era incapaz de observar. Ele estava olhando tanto para a vida dos vizinhos, preocupado com o que estava acontecendo, que não conseguia olhar para dentro da própria casa. Então, o filme, pelo menos eu compreendo que o que tenta ser mostrado ali é que mesmo uma pessoa tão capaz de olhar para fora não conseguiu olhar para dentro, compreender o que ele é, o que ele precisa, o que ele queria e quem estava do lado dele. Então, eu nunca vi ela diferente daquilo que teoricamente é revelado. Ela sempre foi aquilo ali. Ele não conseguiu observar. Né? Então, eu acho que aquela troca no final, ela mostra, eu sempre fui isso, sempre fui complexa. Eu não sou fútil. Né? Eu não sou tão delicada, nem tão indefesa, nem tão assim, burrinha, ou que só consigo fazer. Não, ela era aquilo ali. E a dificuldade de observar estava nele. Sim. Tanto que a enfermeira vê todas as qualidades dela e fica falando, cara, você é maluco, cara. Ô, como é que você está fazendo? Você não está querendo? Amanhã, qualquer cara do mundo vai querer. O bobo é você que está olhando errado. Aí ele fica falando, não sei o quê, querendo arrumar argumentos para justificar o que ele estava pensando sobre a namorada dele. E aí, cara, tem a parte do som, de novo, que eu falei com você. A gente não consegue ouvir o que está acontecendo. Porque tá lá na outra casa, ela começa a falar e o som vai sumindo e o cara fica desesperado. E a gente não sabe o que está rolando. Aí chega a polícia, acontece um diálogo, a gente não sabe o que está rolando naquele diálogo. Você fica pensando, pô, será que ela vai ser presa porque invadiu a casa do cara? Será que vai acontecer alguma coisa? Porque o cara denuncia, ó, essa mulher entrou aqui. O que vai rolar? O que vai acontecer? Aí, e não demora muito, o cara aparece lá na casa do Jeffrey para pegar ele, e a gente vai percebendo pelos passos, cara. Outra vez, ao som, você está ouvindo o mesmo som que o personagem. Eu vou até prestar atenção em demais filmes, em que momento isso é utilizado, né? Se isso realmente é algo comum nos filmes do Hitchcock, eu não consigo lembrar. Esse foi o primeiro filme que eu notei isso. Eu lembro dos sons dos pássaros. É bem icônico também. É bem icônico. E a música do Psicose, né? Desculpa te cortar, mas a música do Psicose também é algo bem clássico. Entrou pra história. Passava no Show do Milhão, sei lá, no programa do Silvio Santos, né? Então, é mais um aspecto pra gente observar na obra do cara. Porque a gente vai ouvindo, né, o pessoal chegando, tá aqueles passos e tal. Aí ele tá lá, ele tenta se defender com o que ele tem, ganhar um tempo ali, piscando flash lá no cara. Mas eu fico lembrando do Pokémon, né? Que a gente fica fazendo isso, uma hora o ataque. O cara vai errando, vai ter igual o Sandy de ataque. Uma hora a gente vai tomar, né? Então, aí o que acontece? Ele tá contando ali que dali mais uma semana ele vai tirar o gesso, mas o cara derruba ele lá de cima, né? Aí você vê que o vilão ele já tá totalmente... não tem mais nada a perder, ele já sabe que o pessoal descobriu que vai dar ruim, ele quer pelo menos terminar de arrebentar, né? O cara que caguetou ele, pendura ele lá de cima, lá da sacada.
Aí a galera chega pra salvar, ele cai no chão e Quebra no outra. final do filme ele tá com a outra perna quebrada. Só que o mais incrível, cara, é que quando chega nesse desfecho, o filme tem 1h40. Quando chega nesse desfecho, cara, tá faltando uns 5 minutos pro filme acabar. Aí eu penso, cara, não é possível, cara. Eu acho que eu tô com a versão errada aqui, deve ter parte 2, porque não vai ter como fechar essa história em 5 minutos, é impossível. A gente tem que saber o que aconteceu, o pessoal tem que explicar, a galera tem que. Cara, não só ele consegue fechar o arco, mostrar o que ocorre depois, e ele vai mostrando todos os vizinhos, cara. Ele mostra a Sim. menina dançarina recebendo um soldado, Que não né? sei se é o irmão ou se é o namorado dela, né? Não Que sabe que ela recebe um monte de gente ali o tempo todo. Tá o cara que estava com bloqueio criativo, ele tá tocando. A outra família tá do lado de dentro, não sei se eles estão com um ventilador, com qualquer coisa lá que agora tá funcionando. A família que perdeu o cachorrinho tá com outro animal. A casa, que era do casal onde teve o crime, tá sendo tá sendo pintada. reformado. Cara, O casal recém-casado. O cara largou o emprego, a mulher tá reclamando que se soubesse não teria ficado com ele. é, A vizinha que tava quase se matando foi ficar com o cara compositor, né? isso, como é que é aqui, Senhora do Coração Solitário? É, coisa É, né? que ela fica simulando que tá com alguém, recebendo alguém É muito triste. e tá sozinha. Cara, e no começo a mulher não gostava, que recém-casado, porque o cara ficava na rua o tempo todo. Ele ia pouco para casa. Aí chegava bêbado. Aí depois ele já não tem mais trabalho e ele fica em casa o tempo todo e também é ruim. Ou É mesmo? seja, os caras, a senhora da escultura consegue ficar dormindo lá, que se mete na vida dos outros, ela fica lá quieta, não fala mais com ninguém, até porque o vizinho que ela se metia na vida dele era o Mudou aquela criminoso, boca. foi embora. É engraçado quando ele fala, cala a boca, não se mete na minha vida aqui, o que você está falando? Então, ele consegue, cara, nesses 5 minutos, fechar todos os arcos do filme com todos os personagens, o cenário grande. Ele aparece no filme, né? Isso também Aparece, ele é o cara que tava dando corda, acho, no relógio. no relógio. Ele sempre aparece uma hora ou outra ali nos filmes dele. A maioria dos filmes ele tá lá, alguma coisa. Né? O Tarantino tem um negócio desse também, de vez em quando ele Peter aparece. Jackson, o Peter Jackson também. E o Tarantino aparece no filme dos outros também, né? Sim. Ele parece aquele filme da Balada do Pistoleiro. Pô, a Ana. Com o Antônio Bandeiras. Caraca, eu não lembro desse. A Balada do Pistoleiro. O Tarantino aparece no começo. Pô, a Ana detesta esse filme. A mãe dela também, a Fernanda, minha sogra, não gosta, fica rindo porque eu gosto desse filme. E tem as outras pessoas que elas zoam, que também gostam do filme. Pô, o Júnior gosta também e tal. Aí eu fico lá de meio de bobão, sabe? Mas o Tarantino aparece nesse filme. Como é que era? Aquele lá da Marvel também aparecia. O Coroa, O né? Stan Lee. Stan Lee, que era. Ele, eu não sei se ele era roteirista ou quadrinista. Mas, enfim, Quadrinista. quadrinista. E. Porra, cara, o filme é interessante, cara. É curto, né? Teoricamente curto, mas ele é muito bem montado, muito bem dirigido. Os atores, assim, Muito sensacionais. bons, né? O papel da Grace Kelly é espetacular, cara. Ela mostra a capacidade dela de atuar, de ter um personagem complexo, com uma delicadeza, mas cheio de camadas ali, cheio de coisa pra gente ficar decifrando. Provavelmente, se a gente assistir novamente, a gente vai conseguir captar outros diálogos, outros sons. É um filme que você pode ver várias vezes, que ele não vai ficar maçante, você também não vai perder muito tempo vendo ele, você vai pescar coisas diferentes. Para mim é um show, cara. Foi muito bom dessa vez pegar ele do começo até o fim direitinho, sem interrupções. Mas, como a maioria, cara, acho que não teve nenhum filme do Hitchcock até hoje que eu parei para assistir que eu não tenha gostado. Entendeu? Nenhum também, cara. Talvez um dos que eu tenha me identificado mesmo foi Os Pássaros, até agora. Foi talvez o que eu menos gostei. Mas aquele do trem é muito bom. Ah, qual o nome? O do que eles fazem combinam um assassinato, né? Não, não, tem um outro do trem também que tem uma senhora que ela é uma agente secreta, que eles não sabem que é a senhora que é agente secreta, eu não lembro o nome desse. Isso eu acho que eu não vi. Pô, tem um que o cara é confundido.
Ah, esse é o Intriga Internacional, pô. Esse é um Pô, esse é filmaço, muito mano. bom, Esse cara. é Esse é muito muito bom. bom. Esse é Dá mó muito medo, não tá? Tu tá no aeroporto, sei lá, ou sei lá, sabe? Aconteceu aqui no Rio de Janeiro, cara. O cara tava no. Veio pra uma convenção de, sei lá, médico, dentista, tava na barra, chegou lá, o cara matou ele. É, isso aí, é. Isso aí. Pô, não, confundiram com o cara. Cara, eu tenho muito Confundiram com o medo cara da disso, cara. milícia. Tu tá na rua de algum lugar, sei lá, vem alguém achar que, sei lá, se meteu com a mulher de alguém. Porra, E o cara, dá cara muito medo. falando, não, não sou eu não, cara, eu não sou eu, meu Deus, deixa quieto, tal, pô, cara, é muito bom, cara, os filmes dele são muito bons, Você ele vai te assistiu, mostrando o negócio aqui, daqui a pouco ele vem pelo outro lado e ele resolve tudo da forma que você não espera, são já muito bons esses assistiu filmes, cara. Festim Diabólico? Cara, eu acho que eu já assisti, mas eu Se não vou passa, lembrar, se tem que passa só no olhar, ambiente, se passa só no ambiente. deixa eu ver se eu já vi. Que eu acho que dois amigos matam um cara e chamam todo mundo pro apartamento deles, falando assim: ó, a gente vai fazer uma festa aqui com um corpo dentro do Não, esse eu baú vi. e ninguém. Porra, esse é muito bom, Chico. Acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, cara. E é um dos primeiros, que é de 40 e pouquinho, se não me engano, vê o ano dele aí. Deixa eu ver, peraí, é de 48. 48, é um dos primeiros, cara. Muito bom. Esse, Rebeca, também é um dos primeiros filmes dele, que é baseado num livro. Também muito bom. Ah, Hitchcock é muito bom, cara. É, É, cara, tem que vamos dar uma trazer mais aqui, repassada. cara. Vamos Esse trazer mais Disque filmes 8, dele aqui o que vale a Disque 8 pra pena. matar é legal também. Disque 8 não, Disque M pra matar. Disque M pra matar. Esse é É. bom. Esse foi Esse eu quando acho que eu não vi. esse eu vi quando eu tava com o sinal aberto lá do Telecine. Que acabaram com o Telecine, botaram dentro do Globoplay, agora eu não acho filme mais nenhum lá dentro, cara. Ficou muito ruim. Antes eu só entrava lá e procurava um filme qualquer. Foi quando eu vi também os filmes do Stanley Kubrick. O antigo, o todo preto e branco. Pô, não vou Tô lembrar, sou ruim ligado. de gravar nome. The Que Killing, The ele, Killing. é esse, acho que é esse aí, que é Esse eu um não vi todo ainda preto e não, branco, mas eu tô ligado. que eles estão envolvidos com o negócio de aposta, aí o cara tá tentando dar o golpe lá porque ele perde sempre, né, o cavalo, aí quando o cavalo vai ganhar, aí os caras vão... É, Eu vi, eu vi. Caraca, peraí. é Stanley. bom esse filme também. Esse eu vi, cara. É The Killing mesmo, é esse É mesmo. esse é um filme noir. 56, é de 56. Muito bom filme, cara, muito bom. E tem pouco Pô, diálogo e é um tiroteio danado pra lá e pra cá, os caras entrando, parece é. o Chapolin quando ele tá fechando a cadeia. Que ele faz o negócio aqui, aí os caras saem do outro lado. É muito bom esse filme. Mas enfim, cara, tem muitos clássicos aí interessantes pra gente revisitar, pra gente ver. Algumas coisas dá pra gente trazer aqui, outras a gente pode combinar de ver e conversar em off, que não dá pra parar todos os dias pra gravar sobre tudo, mas Pois é. já faziam alguns anos que eu não assistia nenhum filme do Hitchcock, agora voltar aí me deu um gatilho De de querer assistir repassar mais, algumas né? coisas, é. E O Kubrick também, último. né, cara? Kubrick é tão pequenininho, cara. Que, pô, dá pra gente trazer qualquer dia a filmografia toda dele aí. Então, é pequena quantidade de filmes, mas são filmes mais densos, maiores, São, filmes são. grandes. Então não é fácil de ver. O Spartacus é grande pra caramba, cara. É, eu não vi esse, por exemplo. Odisseia no Espaço, a primeira vez que eu vi, não entendi nada. Então tive Então, que esse eu ia depois. falar. Eu não Eu sei se eu demorei. tenho a ousadia de trazê-lo aqui no canal. Eu não sei o que eu vou falar. Não sei o que eu vou falar sobre ele, sabe? O que eu vou falar sobre o Odisseia no Espaço? Não sei se Então, eu tenho bagagem intelectual pra isso. até porque o que eu acho que entendi foi o que alguém acha que entendeu me contou, entendeu? Alguém que acha que entendeu escreveu algo, aí eu li esse algo e eu fiquei achando que entendi também, mas na realidade são as minhas percepções sobre os comentários de outra pessoa, né? O que eu entendi sobre o que um comentador falou. O que, Mas o que a gente poderia trazer aqui, não sei se também vale a pena, mas é porque ultimamente estavam revivendo aí o filme de Olhos Bem Fechados do Kubrick, que foi o último filme dele. E por conta do Epstein aí, né, o pessoal tava tentando reviver, né, o filme, falando, nossa, ele já sabia lá do Epstein, dos ricaços, não sei o quê, mas não, ele não fez um filme contra o Epstein, né, cara? Mas é um filmaço também, um filmaço. cara, porque o cara lá, o médico lá, se achava o tal,
Ele foi descobrir que ele não era merda nenhuma. Da É pior nenhuma, a maneira mulher ri possível. da cara dele, né? É. Um filme muito bom também, cara. Mostra assim pra gente ver como a gente vê gente arrogante por aí que não é nada, né, cara? Tem muita camada por cima que a gente não consegue nem observar, porque tá para além do que nossos olhos conseguem alcançar, mas foi bom, cara. Eu assisti o filme ontem, fiquei pensando, hoje eu vi algumas coisas, algumas cenas de novo. Valeu a pena assistir de novo esse filme aí, dessa vez completinho. Isso aí, já divagamos bastante aqui agora no final. Então, se você chegou até aqui, compartilhe com seus amigos que gostam de filosofia, que gostam de cinema, para chegar a cada vez mais pessoas. Deixe aqui nos comentários alguma indicação de filme que você queira que a gente traga aqui e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.